E até que tava um dia que eu tava em casa, tava estudando. Minha mãe tinha saído, tinha ido resolver alguma coisa dela. E eu pensei assim, quer saber, minha mãe não tá em casa, eu tô dentro do horário que eu posso tocar, e decidi tocar. De repente, eu só ouço um barulho lá fora. Tá todos os vizinhos da rua. Assim, todos é eufemismo, né? Mas, tipo, tá uma galera inteira, assim, falando que queria chamar a polícia. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan e este é o canal Pai Roqueiro. Desde já eu peço para você deixar o like neste vídeo, se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para você acompanhar cada vídeo. Este vídeo, desde já eu vou falar que eu nunca tinha gravado esse tipo de vídeo antes, porque é uma história que aconteceu comigo. Hoje eu vou contar para vocês o porquê a bateria é o instrumento que eu mais amo e também é o instrumento que eu mais odeio. Então assista esse vídeo até o final e veja se isso daí também já aconteceu com você que toca bateria, se você também já passou por isso, se você também tem esse tipo de pensamento. Então vamos lá. Bom, desde criança eu sempre consegui ter a habilidade de ouvir a música e conseguir distinguir qual instrumento da música tava tocando. Então, tipo, eu ouvia perfeitamente o baixo, eu ouvia a bateria, eu ouvia a guitarra, ouvia o vocal, eu conseguia na minha cabeça separar cada um deles. E um instrumento que sempre me chamou muita atenção foi a bateria. Eu sempre cresci também muito indo pra igreja, missa, essas coisas, e sempre que eu via uma bateria montada, isso daí meio que mexia comigo. Eu gostava daquele instrumento, eu achava muito louco a pessoa tocando, batendo em vários tambores, batendo em pratos, sem contar que a bateria ela coordena o ritmo da música. Então eu sempre fui muito fã. Também ajudou que minha mãe ela assistia muito vídeo aquele show do Roupa Nova 30 anos, sabe? Nesse show o Serginho da banda, ele toca muito bateria e canta, e eu achava isso muito louco, porque focava muito nele. Quando eu fui no show do Nickelback também, vi os caras tocando bateria, aquele instrumento gigantesco ali, a câmera focando no baterista. Cara, assim, a bateria sempre foi um instrumento que me marcou muito. Quando eu tinha meus 8 anos de idade, eu ganhei minha guitarra, já falei vídeo abordando sobre isso. Aprendi a tocar um pouco de guitarra, fiz alguns acordes ou outro. Na época não gostei tanto da minha guitarra, porque ela era um pouco desregulada, ela era um pouco alta e eu não me sentia confortável tocando ela. Também tem aquela guerra da pestana, né? Hoje em dia eu faço pestana no violão, na guitarra nem sinto, mas uma criança de 8 anos fazer isso pedir um pouco demais pra ela. Mas, enfim, quando eu fiz uns 12 anos de idade, mais ou menos, decidi ir para uma cidade, né, onde eu ia entrar numa escola nova e tudo mais. E eu tava naquela ideia de fazer um show de talentos, apresentar minhas habilidades e tudo mais. E eu queria muito tocar. Na época eu tocava guitarra e cantava, e tinha um colega meu de classe que ele falava assim, não, eu toco bateria, eu toco mesmo. Eu falei assim, caramba, você toca bateria? Que demais. Sim, só que eu não tenho bateria, na época, não tenho, minha família não tem condição e tudo mais. E eu aproveitei que tava perto de aniversário, era um negócio que eu sempre quis, pedi uma bateria pro meu pai. A gente foi até a Teodoro Sampaio, aqui de São Paulo, né? É uma rua que só tem loja de instrumentos musicais, assim. Quem é músico vai ficar maravilhado com essa rua. E a gente foi lá escolher a bateria. E daí, então, veio aí o primeiro amor e ódio. Porque eu montei a bateria na casa do meu pai. E ao tocar a bateria, eu tinha uns colegas meus que a gente tinha banda e tudo mais. Eles foram lá em casa e tocaram comigo. Só que não deu 10 minutos, não deu 2 músicas. Já chegaram meu pai, minha madrasta e falou pra parar com o som ou pra tocar mais baixo e tudo mais. Daí a gente teve que fazer aquele som com o pé no freio, né? Eu imagino que quem seja baterista já deva ter ouvido essa expressão ou pensado nisso, né? Tocar com o pé no freio. E beleza, a gente trouxe a bateria pra cidade que eu morava na época, né? Onde eu morava na casa da minha mãe. A gente montou lá. Eu chamei meu amigo pra ir lá em casa pra gente tocar. E percebi que meu amigo ele tocava tanto quanto eu, ou seja, ele não tocava bateria, ele batucava na mesa e falava que tocava, igual eu na época também. E eu vi a bateria montada lá, aos poucos eu senti aquele fogo, aquela vontade de tocar e comecei a brincar com a bateria. Lembrei daquela situação que aconteceu lá em São Paulo, né? Então comecei a tocar com o pé no freio, fui tocando, só que quanto mais eu tocava, mais eu gostava. E quanto mais a gente gosta, mais a gente se empolga. Então, no começo,
eu tinha combinado um horário com a minha mãe, assim, que, sei lá, tipo, do meio-dia até as 4 da tarde, né? Mais ou menos assim. E beleza. Só que de repente, um dia a vizinha começou a reclamar. Daí então, eu combinei com a vizinha que eu ia tentar fazer o máximo pra tirar o som da bateria, né, do ambiente. E comprei um monte de placa de isopor. Na época eu tinha uns 12, 13 anos. Então eu fui numa papelaria, eu comprei um monte de placa de isopor, comprei cola e comecei a colar nas paredes pra tentar ver se abafava o som. Só que não, o ambiente ficou quente pra caramba. E mesmo assim, ainda tava incomodando a vizinha. Daí eu combinei com a vizinha um horário mais ou menos com ela. Então, tipo, antes eu podia tocar da meio-dia até as 4. Daí agora eu podia tocar das 2 às 4. E até que tava um dia que eu tava em casa, tava estudando. Minha mãe tinha saído, tinha ido resolver alguma coisa dela. E eu pensei assim, quer saber, minha mãe não tá em casa, eu tô dentro do horário que eu posso tocar. E decidi tocar. De repente, eu só ouço um barulho lá fora. Tá todos os vizinhos da rua. Assim, todos é eufemismo, né? Mas, tipo, tá uma galera inteira, assim, falando que queria chamar a polícia. E imagina só, tipo, um guri de 13 anos sendo ameaçado de chamar a polícia. Como é que deve ter sido essa sensação? Né? Até hoje, né? É meio desconfortável pensar nisso. Então, até que daí eu combinei com a minha mãe. Minha mãe, ela ia ceder por mês um valor aí pra eu gastar no estúdio. E daí, então, o bom é que eu tinha os pratos e a partir daí minha bateria ficou desmontada lá em casa. E mesmo assim, eu cheguei a tocar bateria, eu tive bandas, fui baterista durante muito tempo, já viajei tocando bateria, né? Mas era o seguinte, o instrumento que eu mais gostava de tocar, o instrumento que mais mexia comigo, eu só podia me limitar a 2 horas a cada semana, por exemplo, ou quando tinha sorte era 4 horas por semana, que eu podia ir 2 vezes no estúdio, mas me limitando a ter o dinheiro pra isso, ter alguém pra me levar no estúdio, ou transporte público, né? Sendo que eu tinha bateria em casa e não podia tocar, porque incomodava os vizinhos, né? E tanto que depois que eu me casei com 20 anos, daí realmente eu dei um break na música, fiquei um tempo sem tocar, mas eu só vim tocar bateria depois com 25 anos, que minha esposa falou assim, compra uma bateria pra você, já que você gosta, já que é seu hobby, compra, vai. Daí a gente comprou a bateria eletrônica e eu frisei pra ela, eu quero bateria eletrônica, porque eu não tenho bateria acústica mais em casa. E é por isso que bateria é um instrumento que, assim, eu gosto pra caramba, eu indico pra caramba tocar. Assim, se você tem um local que dê pra tocar bateria, cara, aproveita, mano. Compra a sua bateria, invista no seu sonho. É um instrumento caro, não é barato, né? Assim, o corpo de uma bateria você vai pagar uns 800 conto, né? Num local barato, mas daí pra você vai ter que comprar os pratos, cada prato você vai pagar uns 300 a 400 reais, né? Daí você vai ter que ficar comprando baqueta, porque baqueta quebra, né? Ou também, se você quiser tocar bateria e você não tem o espaço, você pode fazer o que eu fiz, né? Que foi comprar bateria eletrônica. Aliás, eu tenho 2 vídeos aqui no canal, onde eu ensino você ligar essa bateria no seu computador para você fazer gravações igual eu faço aqui no YouTube. E o segundo vídeo é um review completo que eu mostro a minha bateria aí, as funções delas e tudo mais, né? Eu vou deixar os 2 aí na descrição. E pessoal, se você está querendo construir um site para sua empresa, promover o seu negócio, ou até mesmo se você é um prestador de serviço, que é um sistema personalizado para você poder gravar seus agendamentos, para você poder controlar, organizar a sua vida como empreendedor, entra no site que eu vou deixar na descrição, kamalae.com.br, que é a empresa que eu desenvolvi junto com a minha esposa e a gente oferece esses serviços. Então entra nesse site, kamalae.com.br, que você vai ver ali chat para WhatsApp, você vai ver a construção para sites personalizados, você vai ver serviço de desenvolvimento personalizado, marketing digital, gestão de marketing digital. Então, se você quer promover sua empresa, seu negócio, entra nesse site e fala comigo, porque a gente vai
conseguir ter o seu sucesso que você tanto espera. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Esta foi a história de por que eu amo tanto bateria, por que eu odeio tanto bateria. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!